Eu sei. A maioria esmagadora e imensa das pessoas falaram que Coringa Delírio 2 é ruim. Tá uma merda! Eu fiquei surpreso com essas reações, porque, ao contrário de Quentin Tarantino e eu, nós gostamos do filme. Nós achamos o filme bom. Então a pergunta que eu não me proponho a responder não, né? Mas a pergunta que eu faço é, assim como eu fiz lá no vídeo do Homem-Aranha 3, vídeo antigo, será que o filme é tão ruim assim? Arthur Fleck, conhecido como Coringa, agora está preso no asilo Arkham, porém sua monótona rotina se torna mais colorida com a chegada de Lee, a Arlequina. Eu meio que dei uma descrição já de como que estavam as minhas expectativas ali, quando eu fui fazer o vídeo, né, do dia que assisti Coringa 2, né, eu tava com as expectativas, assim, iguais à do primeiro Coringa, porque quando nós fomos assistir Coringa, o primeiro filme, as minhas expectativas eram do tipo, não sei o que esperar desse filme. O que que eles vão fazer com esse filme? Um Coringa sem Batman, né? Um Coringa com uma visão mais realista, um estudo de personagem que eu lembro que o diretor ele chegou a afirmar. Então eu não sabia o que esperar e eu adorei. E nesse segundo filme, por ter propostas um pouco mais ousadas, inclusive, eu decidi manter essa camada, porque na minha opinião, o primeiro filme, ele não precisava de continuação. Tanto que na época que estava tendo o circuito dos festivais, o Joaquin Phoenix estava sendo indicado ao Oscar de melhor ator e por aí em diante, havia afirmações ali, por exemplo, do Todd Phillips, o diretor, de que não precisava de uma continuação, de que ele não iria fazer uma continuação e tal, mesmo o Joaquin demonstrando interesse em trabalhar com o cara de novo. E aí surgiu, né, mesmo eu achando desnecessário. Eu também. Aí que tá, gente. Assim, talvez as minhas expectativas ajudavam, só que eu não achei ele tão ruim assim, pelo menos em termos de história, em termos de narrativa, compreende? A história, assim como o primeiro filme, me fez pensar, me fez refletir sobre as coisas. Quiçá até mesmo o segundo filme, Delírio 2, ele me fez pensar em mais coisas, ou me fez ter aquela sensação de que, caramba, eu tô reflexivo aqui, né, do que o primeiro filme, que o primeiro filme, na minha opinião, pode ser até um pouco mais direto no ponto de enaltecer o protagonista, enquanto que aqui é um embate, aqui é um confronto, aqui é uma contra-argumentação do que nós vimos talvez no primeiro filme. Mas em termos de narrativa, em termos de história, eu gostei desse segundo filme, sim. O meu problema com esse filme, como talvez eu tenha mencionado no vídeo do dia que eu fui assistir ao filme, é de que talvez esteja mais relacionado à técnica, à tecnicidade da coisa, né? Então, por exemplo, eu já assisti Nasce uma Estrela, que tem a Lady Gaga, inclusive. Cara, esse filme é excelente. Eu não assisti o original, que se eu não me engano, esse aqui é um remake, talvez, uma reimaginação da história, né? Mas eu achei fantástico, sensacional, entendeu? La La Land é um dos meus top 5 filmes favoritos e é um musical. Assisti também Os Miseráveis com o Hugh Jackman, eu assisti o Rocketman, que não sei se poderia ser considerado musical, mas tem elementos musicais que poderia servir talvez como uma base, uma referência, uma ilustração de como eles poderiam ter feito esse filme. Talvez na parte do musical eu fiquei com o pé atrás em alguns momentos, né? Por exemplo, a primeira vez que a gente vê o Arthur cantando, eu não gostei tanto. Eu achei interessante, beleza, pô, a primeira vez que vai ver ele ali, ele começa a imaginar e tal. Só que eu acho que a execução, a forma como foi filmada, não foi tão interessante. Porque, por exemplo, se você for observar ao longo ali da cena, os outros inmates, os outros presos ali, eles estão se passando ali dentro da imaginação do Arthur como se fossem ali os integrantes ali da banda, por assim dizer, sabe? O que é muito legal, só que a forma como é mostrada, a forma como é filmada, na minha opinião, ficou a desejar, não me fez me sentir tão imerso assim, focou tanto no Arthur ali naquele momento, e me fez ter uma certa, eu não sei, a execução pra mim não foi boa, não teve qualidade. Há algumas sequências musicais que eu não acho que tem uma transição de realidade pra imaginação do musical de uma forma legal, entende? Eu vi o Quentin Tarantino falando que algumas transições dessa realidade pra musicais eram cruas, eram boas, era da forma como ele gostava. Eu particularmente não acho que gostei tanto, em contrapartida que você tem cenas musicais ali que eu acho que sim ficaram boas, como por exemplo quando a gente vê pela primeira vez o Arthur ou o Coringa dançando pela primeira vez ali com a Arlequina em uma das suas imaginações, paralelo que é feito ali de possivelmente a Arlequina trair o Coringa no fim das contas, né? Eu achei muito interessante, gostei bastante. Então há altos e baixos na parte do musical, né? Há altos e baixos, na minha opinião, na montagem, altos e baixos na parte do musical. Algumas decisões a respeito do roteiro
roteiro, a respeito da Arlequina em si, eu não acho que foram muito lógicas. Apesar de nós estarmos tratando aqui de uma personagem meio doida, eu não acho que tem... Por exemplo, né? Quando ela tá vendo ali o Coringa, o Arthur cantando pra ela na TV. E aí ela do nada pega uma cadeira, pega um banco e taca ali na vitrine pra pegar uma TV aleatória. Por quê? Eu sei lá, porra. Entendeu? Eu sei. Ela é doida. Quer dizer, talvez nem tanto assim, a gente vai chegar lá, mas... Entendeu? Não. Então acho que é mais em relação a isso, é mais em relação a algumas decisões lógicas do roteiro, a forma de filmar os musicais e também a forma de introduzir alguma dessas sequências musicais, né? Por exemplo, quando eles não vão fugir da prisão, mas ainda assim parece que eles vão fugir da prisão. Quando a Arlequina bota fogo no piano enquanto ele está assistindo o filme antes desse momento. Cara, é uma prisão, como é que não teve um guarda que não viu isso acontecendo? Coisa absurda. E a forma como foi executada também, essa parte musical ali na prisão, olha, foi estranho. Eu achei estranho, não achei muito boa. Não podia ter tido uma outra forma, podia ter se baseado mais no La La Land, no Rocketman, na minha opinião, que aí ia ficar mais legal. Mas aqui, na minha opinião, não ficou legal. Mas teve outros que ficaram legais sim. Então, nesses pontos, né? Mas na história, eu não acho que a história, ela não tenha nada a agregar. Na verdade, pode ser até mesmo que ela seja provocativa, que nem o Tarantino me falou numa entrevista, né? Ele tá ligando foda-se pros fãs, ele não tá necessariamente se propondo a agradar os fãs, ou agradar o fã que idolatrou o primeiro filme ou o personagem do primeiro filme. Ele tá se propondo, na verdade, a trazer, na minha opinião, um contra-argumento que eu gostei. Let's get out of here. Muito bem. Por onde podemos começar aqui? Talvez a gente pode começar como ponto de partida aqui no primeiro filme, certo? Porque como a gente já tem dito aqui, como a gente talvez tenha mencionado lá no primeiro vídeo do primeiro Coringa, o primeiro filme, ele trabalhou o Arthur se tornando o Coringa, né? Como uma espécie de reação, uma espécie de resposta ao ele se deparar com uma vida, uma família, um passado e uma sociedade que não dá bola pro cara, na verdade até maltrata o cara, né? Ainda mais ele nas condições psicológicas que ele se encontra. Nisso, o Coringa, ele se tornar Coringa acaba se tornando não só uma resposta, como também a própria piada de a sociedade tratar essas pessoas de uma forma tão ríspida, de uma forma tão ruim, de uma forma tão talvez discriminatória, por aí em diante, e não esperar que esses indivíduos reajam de forma violenta, de forma diferente, certo? E aqui, ao invés de nós vermos essa figura se enaltecendo, novamente nós talvez vemos essa figura buscando talvez refúgio nesse enaltecimento, só que a história propondo um confronto a isso, né? Então, se no primeiro filme nós vimos o Arthur se tornar Coringa e beleza, né? E tá convicto disso, abraçar esse alter ego, abraçar essa persona, aqui nós vemos aí o Arthur se questionar se ele quer ser só Arthur ou se ele quer ser Coringa, e incluindo aí perspectivas, incluindo o fato de agradar um público, de agradar um grupo seleto de pessoas ou não, de quem tá certo, né? A quem ele deve render a identidade dele, né? Ele deve render as pessoas que só veem como Arthur Fleck, ou ele deve render a identidade dele as pessoas que o veem como Coringa, né? E por que que ele deve fazer isso, né? Nós vemos a jornada dele de chegar à conclusão do que no final ele realmente será. Vamos começar aí com a advogada, se não me engano, chamada Mary Ann, né? Essa personagem que eu sempre vou lembrar de tê-la visto lá no Percy Jackson. Eu não tenho o que comentar sobre esse filme ainda, porque eu assisti quando adolescente, tá? Então, mas enfim. Tá bom. Mas é o quê? Eu lembro dela no Percy Jackson e foi uma surpresa vê-la aqui interpretando a Marlene, a advogada do Arthur, a personagem que, na minha opinião, ela assume ali a perspectiva mais realista, mais bruta, mais talvez crua, mas ainda assim realista. Ela é aquela personagem que enxerga o Arthur de uma forma muito mais humana, da forma enxerga o Arthur sem a maquiagem e vê a maquiagem, vê o Coringa como que nós vemos ali na introdução ali animada, né? Como a sombra dele, ou como pelo menos o bode expiatório, a válvula de escape, ao que ele recorreu para poder lidar com a sucessiva série de traumas e abusos que ele passou a vivenciar na vida, certo? Então, ela chama as pessoas a enxergar ele como uma pessoa humana que, apesar dos erros que fez, esses erros, eles foram, como disse no início do vídeo, uma reação a como a sociedade o tem tratado
tratado a família, né, como a gente falou lá no primeiro vídeo, né, a mãe dele deixou com que ele tivesse vivenciado situações de abuso ali pelo padrasto, certo? Padrasto. A mãe dele falava mal sobre ele para outras pessoas, como a gente acaba descobrindo ainda mais nesse segundo filme. A gente já sabia que ela não via ele lá como essas coisas do primeiro filme, né? Como, por exemplo, ela não achava ele engraçado, né? Mas aqui a parada ficou um pouquinho mais pesada, na minha opinião, conforme a Sophie foi falando do que ela tinha conversado com a mãe do Arthur, né? Então, a advogada, né, no seu papel de compreensiva, mas não compreensiva para atender a sua fantasia, mas por enxergar a realidade e querer ajudá-lo de fato, ela assume esse papel de tentar apresentar a ele e às outras pessoas uma visão de alguém que, infelizmente, talvez não teve outra referência, que nem a gente mencionou no primeiro vídeo, de coisas melhores, de referências de pessoas melhores, só teve referências ruins e que reagiu assim porque, no fim das contas, ele precisava de ajuda, né? Então, a advogada, ela clama por recorrer uma ajuda psicológica ali. Então, essa é a personagem que vai ter uma visão mais humana, mais verdadeira e mais real a respeito dele, e talvez seja uma das personagens que faltou nós vermos ali no primeiro filme. Calma aí. Que eu subi as escadas correndo, calma. Chegou uma entrega aqui. Calma. E aí nós temos, por outro lado, ali a dita Arlequina. Não é a Harleen Quizell que a gente vê nos gibis, nas animações. Não, na verdade, né, a dinâmica que existe entre eles nesse filme é bem diferente do que nós vimos, por exemplo, no primeiro Esquadrão Suicida, do que é mencionado no filme da Arlequina, do que nós víamos primeiras aparições dela nas animações e até mesmo nos jogos do Batman Arkham, por exemplo, ou no Lego Batman, quiçá, né? Então é o contrário. Se nas histórias originais nós estamos acostumados a ver o Coringa sendo o opressor tóxico e a Arlequina, a moça, né, que tem daddy issues com o Coringa, aqui é o inverso. Aqui é o Coringa, o cara que ele tá aí nesse dilema moral sobre o que ser, e a Arlequina é essa pessoa cujo desejo aparenta ser de ajudar o Arthur, aparenta ser de apoiar o Arthur, né, mas não. Um detalhe importante pra gente usar, né, a diferenciação é que, por exemplo, a advogada, a perspectiva da advogada e de um outro personagem que eu vou mencionar daqui a pouco é de Arthur Fleck, né? O humano, a pessoa, o civil por trás da maquiagem. Enquanto que ali ela não tá interessada necessariamente no Arthur, ela tá interessada no Coringa, ela tá interessada na sombra, ela tá interessada na maquiagem. Ela, como também algumas das pessoas que nós vemos ali presas com o Arthur, ali na Asilo Arca, como também os tumultuadores, as multidões que nós vemos ali vestindo as máscaras e apoiando e gritando o nome do Coringa e se sentindo identificadas pelo Coringa e não pelo Arthur Fleck, né? Então, esses personagens, essas pessoas não gostam necessariamente do Arthur. Não é no Arthur que elas estão interessadas. Elas estão um pouco se fudendo pro Arthur, porque quem sabe até mesmo no fundo, elas são o Arthur. Só que elas não querem ser como o Arthur. Elas não querem ser só mais um civil, mais uma pessoa comum, que também tem traumas, que também tem problemas para lidar. Elas querem ser algo a mais, e se elas não conseguem serem algo a mais, elas querem olhar para algo que as lembre que talvez pode existir algo a mais que tenha os mesmos valores, as mesmas perspectivas, as mesmas visões, as mesmas atitudes que elas gostariam de ter, ou já têm, e por aí diante, que é o Coringa. Se o Arthur Fleck é esse cara mais retraído, que não sabe reagir por aí em diante, o Coringa é como se fosse o extremo oposto. É a reação extrema, é a violência extrema, é a impulsividade extrema. É como se você tivesse, sei lá, segurado os cachorros por tanto tempo que quando você solta, eles estão por aí matando todo mundo e mordendo todo mundo. Uma impulsividade extrema, né? Talvez se o Coringa ele fosse um símbolo no meio de toda essa história, como um símbolo de reação contra a falta de prioridade das instituições que nos vemos no filme, não é necessariamente uma reação justa, não é necessariamente uma reação moderada ou controlada, ou até mesmo uma reação que de fato irá fazer a diferença dentro daquele mundo, né? Então, por exemplo, uma reação que faz com que as instituições sejam mais justas, prestem mais atenção aos serviços prestados para a população e por aí em diante. Não, é uma reação de fato caótica, uma reação destrutiva, não obstante, né, que a gente vê ali quando o Coringa ele tá fugindo com alguns dos caras ali vestidos de palhaço, alguns dos seus apoiadores, que o cara fala assim, viu lá, e cidade inteira vai explodir tentando te encontrar. Ou seja, o Coringa de fato ele é esse símbolo
caótico, não necessariamente de mudança, mas talvez de retribuição, de vingança, de ser tão mal quanto aqueles que lhe causaram mal, de ser pior do que a sociedade má. E as pessoas como ali e os tumultuadores, elas gostam disso nele, gostam dessa imperatividade, gostam dessa ousadia nele, ainda que isso implique em consequências para o Arthur. Beleza, né? É muito fácil, como Coringa, ele chegar e ter todo aquele maneirismo de comédia ali durante o tribunal, de ele vestir a maquiagem e de falar como se não ligasse pra ninguém, como se estivesse livre, de xingar os policiais que estão ali tomando conta dele, por aí em diante. É fácil ele agir assim como Coringa, é fácil ele usar uma maquiagem e se fazer como invencível, como uma espécie de espetáculo para as pessoas, né? É fácil ele só se agarrar à fantasia. Só que é que tá, ele tá tentando se agarrar a uma fantasia no meio de algo real, no meio da realidade, no meio de um mundo onde cada ação sua, onde cada palavra dita vai ter uma consequência. Dependendo do nível do que você faz, o nível da consequência será 10 vezes pior, mais pesado, mais forte, né? Então, por exemplo, é o que a gente vê ali quando o Arthur, ele acabou de xingar os policiais ali, ele tem aquele frenesi, né? Não, eu vou ser o Coringa, eu vou ser o que essas pessoas querem, vou ver o que ali espera de mim, eu vou ver o que esses tumultuadores esperam de mim. Ele, inclusive, antes disso, quando ele toma a decisão, ele demite a voz da consciência ali, que é a advogada Marianne, né? Aí você pode até fazer uma alusão a id, ego, superego, não? Então a Marianne sendo uma espécie de superego e a Arlequina sendo uma espécie de id, certo? Então Caracas. ele, digamos que demite o superego pra ficar só com o it, né? E aí ele decide assumir totalmente a persona pra se defender ali no meio da coisa, mas não se defende. Ele age como se fosse um espetáculo, diverte as pessoas que em tese apoiam ele, mas na verdade só estão apoiando o símbolo Coringa, o símbolo do invencível. Só que isso não vai significar que isso não vai ter consequências na sua vida real, que é como o Arthur Fleck, que é o que a gente acaba vendo ali naquela sequência quando ele volta da prisão e os guardas tão puto com o cara, numa cena, cara, que é forte. Eu achei forte, né? Apesar de ser uma coisa que você volta e meia vê, ou outra em filmes, em livros, em séries, por aí em diante, eu achei forte. Talvez porque a gente já saiba que esse cara já sofreu abusos, né? E aí ele ter que reviver isso novamente, né? Isso traz um choque de realidade pra ele, de que não faz mais sentido ele continuar naquela fantasia. Que a fantasia que ele criou, por mais que no início tenha servido como válvula de escape e tenha protegido ele não da realidade, mas protegido ele da consciência de que a realidade tem consequências, não é sustentável. Não é sustentável, é só sustentável para aqueles que o veem somente como Coringa, no caso dali, por exemplo, né? Eu acho muito interessante que quando ela vai visitar ele ali na prisão, ele vai beijar ela como Arthur, e aí ela para. Ela só começa a beijar ele de fato quando ela coloca a máscara de palhaço nele, né? E a gente pode ir mais longe, por exemplo, nas imaginações musicais, né? Sempre que eles estão juntos, sempre que eles estão dançando nas imaginações musicais, ele tá de maquiagem. Nunca é sem maquiagem, né? Quando ele vai confrontá-la e ela tá de maquiagem, ele não, ali no fim do filme, ou seja, ela vendo ele como Arthur de fato e não como Coringa, ela confrontando ele, dizendo que ele falou que não seria mais Coringa, né? Aí que a parada fica de fato ali, aí que cai por terra, né? Toda ali a fantasia, por assim dizer, né? Eles não estão interessados no Arthur Fleck, eles não estão interessados no homem, eles estão interessados no ídolo que, sem querer até mesmo, né, o homem acabou criando, né? É o que a gente meio que faz com cantores, é o que a gente faz com atores, com celebridades, com influenciadores, até mesmo com pessoas que a gente acaba conhecendo, né? Então, às vezes, num relacionamento abusivo, que, querendo ou não, Coringa e Arlequina, na minha opinião, são um exemplo claro disso, né, de relacionamento abusivo, né? Então, às vezes, idolatra uma pessoa e coloca todos os adjetivos positivos possíveis naquela pessoa, quando aquela pessoa não é tudo aquilo, na verdade, ela acaba sendo até mesmo o extremo oposto. No fim das contas, a gente é que acaba se enganando. O Arthur acaba se enganando ali no meio do processo, achando que a Arlequina gosta dele, quando na verdade gosta do que ele criou somente, gosta de, né, de toda aquela fantasia e tal, e por aí em diante, né? All we had was the fantasy, and you gave up. Mas assim, falando mais sobre a Arlequina, cara, eu acho muito interessante. Ela se apresenta da seguinte forma. Primeiro, o Arthur vê ela cantando ali no grupinho musical da prisão, certo? Aí eles, né, ela faz toda aquela ar dramático, né, não sei o que, imitando ele e tal, não sei o que. E aí depois eles se encontram novamente, porque o policial trouxe ele ali pro grupinho musical, e eles começam a conversar, e ela conta toda uma história que você olha e fala assim, pode ser verdadeiro, né, pode ser real, né, uma forma de se identificar um com o outro ali, opa, deu liga aqui, né. Que ela fala
fala com ares felizes, né, sobre a morte do pai, que ela fala que ela botou fogo no apartamento dela, né? Ou seja, coisas que são semelhantes ao que o Arthur fez, né? Então eles acabam se conectando e tal, né? Aí depois, novamente a Marianne aparecendo com uma voz da consciência, agora da razão, a Marianne revela pra ele que a Arlequina, na verdade, ali, ela não tem nenhum problema, ela não tem distúrbio. Talvez ela tenha distúrbio sim, né? Daddy issues, não, enfim. Será? Mas talvez ela tenha problema sim, né? Só que revelando a verdade de que, na verdade, a Lee, ela veio de um bairro nobre, ela é rica. Se eu não me engano, ela é formada, eu acho que isso acaba sendo citado na história, se não é formada, os pais são formados, né? E ela se voluntariou a estar ali, ela se tornou obsessiva por ele, assim como as outras pessoas, né? No fim das contas, é como se ali ela fosse um expoente, de fato, dos tumultuadores, dos caras que apoiam ele, só que não deixa de fazer parte deles. A diferença é que ela buscou ir a mais na sua obsessão, mas, novamente, uma obsessão pelo Coringa, pelo símbolo, e não por quem realmente é. E esse é o problema, porque às vezes você pode achar bonitinho, né? Tipo, ah, nossa, a pessoa gosta do que eu criei. Que sentido? Mas cuidado, é necessário você nivelar um pouco o quanto que você se aproxima, o quanto que você confia, o quanto que você traz essa pessoa pra sua vida. Esse tipo de pessoa que só enxerga você através de uma forma. É tipo na escola. Então na escola tinha aquela pessoa que só vinham como a Patricinha, que só vinham como nerd, que só vinham como Brutamontes e por aí em diante. Quando na verdade, conforme nós vamos crescendo, nós vamos entendendo que a nossa identidade é constituída de várias coisas. Coisas boas, coisas ruins, contradições, diga-se de passagem, sem falar no fato de que a gente está sempre mudando. Então, ver uma pessoa apenas por um espectro, certo? Uma perspectiva, uma forma de ver, é um tanto quanto reducionista, e querer também se ver nesse tipo de dinâmica é um pouco perigoso, a não ser que você esteja no trabalho, né? E você de fato não tá aí pra fazer amizade, só tá ali pra ganhar dinheiro. Então, se colocar em relacionamentos, em amizades assim, eu acho desgastante. É verdade. Eu acho tóxico, né? Porque a partir do momento que você deixa de estar na fantasia dessas pessoas, de se enquadrar nas expectativas dessas pessoas, essas pessoas não vão levar em consideração quem você realmente é, não vão levar o todo que você é. Elas só vão levar em consideração aquilo que você era pra caixinha delas, pra fantasia delas, pra expectativas delas. E aí, ao invés de considerar as suas outras qualidades, ao invés de considerar os outros componentes da sua identidade, elas vão ou ficar muito putas da vida e vão tentar te manipular, vão tentar fazer chantagem emocional pra você mudar. Se você não fizer isso, eu vou te deixar e por aí em diante. Que filha da puta. Vão usar coisas que você falou pra essas pessoas contra você. No fim das hipóteses, pode ser que elas te abandonem também, que é o que a gente vê no filme ali. E provavelmente todo o resto dos apoiadores do Coringa abandonando ele. Não é à toa que ele acaba tendo um fim muito trágico. Um fim que eu achei, cara, sensacional. Talvez você não tenha gostado, né? Porque no primeiro filme, porra, Coringa, e ele tá no meio da multidão e pá. E aqui no fim das contas, a gente vê ele sendo morto por um dos caras que eu admirava. Mas, novamente, não admirava ele por quem ele era. Admirava pelo símbolo que se encaixou na fantasia dessas pessoas doentes, na cabeça desses rebeldes. E aí, quando essas pessoas veem o autor dessa fantasia dizendo essa fantasia é ruim, eu não quero mais ser essa fantasia, não é o que eu quero ser, aí essas pessoas se voltam contra ele. Tá aí um ponto muito interessante, sabe? Você também tem o fato de que, assim, depois de tudo isso, né? Depois do Coringa, ele ter ido pro lado da Marianne, se convencido de que não queria mais, aí queria pro lado da Lee, se tornando Coringa novamente. Aí ele tem o choque de realidade com os policiais, né? Lembrando de que ele é só mais um homem, ele não é invencível, ele não é imbatível, ele não é intancável, como os jovens estão dizendo hoje em dia, né? Aí você tem aquele final, onde ele ainda de maquiagem, só que sem toda aquela cor, né? Ele faz aquele discurso falando que ele é o Arthur Fleck, que tinha tido uma vida miserável e tal. E eu acho que ali, né, ao invés de você considerar pelo porquê ele tá sendo influenciado, ali eu acho que é um discurso diferente, porque não é a Marianne falando na cabeça dele, não é a Arlequina falando. Na verdade, é ele olhando pra si mesmo e vendo os fatos da coisa. Ele matou gente, ele agiu de forma sarcástica com respeito a tudo isso que aconteceu, e ele enxergando que, na verdade, ele é um homem que, com doença mental ou não, ele errou, ele viveu uma vida miserável e causou miséria na vida das pessoas. E isso torna apenas um homem que por conta de todos os atos ruins que ele praticou, não deixará de pagar pelas consequências dos seus
atos. Independente da fantasia que ele criou para poder tanto se aproximar de pessoas que pseudo gostavam dele ou para expressar toda a sua frustração com o mundo, ele não iria deixar de pagar pelas coisas que fez, porque apesar da fantasia, essa fantasia foi usada para concretizar atitudes e realizar atos na realidade, né? E aí, para finalizar, tem uma coisa que eu achei muito interessante, porque veja, qual que talvez seja o argumento principal aqui do Coringa, né? É que logo, se ele encontrou pessoas ruins que mexeram com ele, as coisas ruins que ele fez com essas pessoas são justificáveis porque é mal contra o mal. Então, se você é ruim para me defender, você tão ruim ou pior quanto você, burrice, eu vou te matar e por aí em diante, certo? Essa é a justificativa. Como ele, em tese, né, não teve nenhuma outra referência boa na vida dele de como ser melhor do que aqueles que o machucaram, né? E a gente conversa sobre isso lá no primeiro vídeo. Então, ele vai ser igual a eles ou pior que eles, né? E isso em tese justificaria o porquê dele ser assim, do porquê que ele ser o Coringa, né? E aí o filme e o roteiro trazem de volta um certo personagem chamado Gary, um anão, que assim, eu acho interessante, porque no primeiro filme ele não mata o Gary, né? E ele fala, inclusive, pro Gary por que ele não matou ele, né? Porque ele tinha sido uma das únicas pessoas que haviam sido legais com ele. E aqui nós vemos o Gary falando isso pro Arthur. O Arthur vestido de Coringa. E o Arthur tentando convencer as pessoas, inclusive o Gary, e claro, a si mesmo, que na verdade ele sempre foi o Coringa, ele só não tinha revelado isso ainda. E não era uma escolha, não era uma válvula de escape, nem nada do tipo. Era ele, era o que ele realmente era, né? Ainda nesse dilema de decidir quem ele realmente iria ser. E aí veio o Gary falar, eu nunca vi esse lado seu, né? E eu acho interessante esse momento de reencontro entre os dois, porque, vamos lá, gente, década de 80, que é onde o filme se passa, se eu não me engano, em comparação a hoje em dia, naquela época deveria existir muito mais preconceito normalizado, seja racismo, seja homofobia, seja preconceito contra nós e por aí em diante, com tudo que em tese é considerado diferente o suficiente pra se zombar, certo? Então, assim, querendo ou não, né, o Arthur, ele poderia sofrer preconceito, ele poderia sofrer discriminação por conta da sua condição psicológica, certo? Enquanto que o Gary, obviamente, por conta da sua condição física. Só que nós não vemos do Gary esse personagem maligno, esse personagem vingativo, esse personagem revoltado. Nós vemos o Gary que, apesar de passar por tudo que ele passa, com respeito à sua condição física, isso uma coisa que a gente vê, inclusive, lá no primeiro filme, né, com o cara que deu a arma pro Arthur, inclusive, o Gary entra como essa antítese, como esse contra-argumento de falar, viu, não é porque você passou por coisas ruins ou porque você passa por coisas ruins que você tem que ser igual a quem te feriu. Beleza, traumas, a gente entende, a gente compreende, todos nós, não tem uma pessoa aqui nessa existência que não tenha passado por coisas ruins, que não tenha passado por coisas desagradáveis, só que a questão é, o mundo é assim porque as pessoas não são totalmente boas, não são totalmente más, uma hora a gente acerta, uma hora a gente erra, tem pessoas que erram por besteira, por ignorância, tem pessoas que erram porque elas realmente queriam fazer isso e da forma com orgulho, fica difícil, né? Fica difícil você querer viver no mundo ideal, com pessoas perfeitas, onde tudo acontece de uma forma fluida e tudo é bom e por aí em diante. Então, sempre vai existir maldade e uma hora ou outra a gente vai ser afetado por essa maldade, né? Uma hora ou outra vai ser de alguém próximo, vai ser de alguém distante. Só que ainda assim, a escolha, certo? A escolha de como nós vamos reagir a isso está nas nossas mãos. O passado é inegável, certo? Então, por exemplo, no caso do Arthur, ele sofreu abuso, ele sofreu traumas e por aí em diante, né? Como a advogada fala, né? Ninguém acreditou nele quando ele contou os relatos de abuso sexual. O passado é inegável, é incontestável, de fato, e deixou suas marcas nele, deixou as suas marcas em cada um de nós. Só que a forma como nós vamos reagir é a chave da coisa, é o nosso poder aqui no presente. Nós não precisamos ser iguais ou piores a quem nos machucou. Nós não precisamos agir de forma infantil, ainda que nós estejamos sendo adultos ou nos tornando adultos. A gente não pode deixar com que os outros ditem a nossa reação de uma forma manipuladora, de uma forma como se a gente não soubesse os nossos valores ou a nossa identidade. Não que a gente saiba necessariamente 100% quem nós somos, mas há um papel de se autorresponsabilizar, entende? E não de tentar justificar suas atitudes ruins com base nas atitudes ruins de outras pessoas. Você é um lacaio? Você é tipo um boneco de ventríloco, algo do tipo? Você é uma pessoa que pensa por si só. Eu espero que deixar o seu comportamento, a sua reação serem moldadas pelas atitudes das outras pessoas, pelas opiniões das outras pessoas, como nós vemos entre ali e o Arthur, é algo perigoso, porque nem todo mundo é intencionado, nem todo mundo vai te dar um bom conselho, nem todo mundo te vê como uma pessoa com a sua própria
própria história, com sua própria individualidade. Não. Algumas pessoas, se não a maioria, vão te reduzir a uma caixinha, a um consolo, a uma peça de quebra-cabeça que elas vão querer usar pro quebra-cabeça delas, pro buraco que existe nelas, e não, sabe, te ajudar, e não procurar agregar em você. Mas, na verdade, forçar vocês a se encaixar no mundo delas, na fantasia delas. Então, o Gary, ele vem como esse questionamento. Tanto que o Arthur, ele fica mexido. Ele fica mexido pelo fato do Gary ter falado, viu, você foi uma das poucas pessoas que me tratavam bem. E só que ele fala com um ar de decepção, tipo, caramba, Arthur, olha o que você se tornou. Você não precisava ser assim. Eu acho isso fantástico, cara. Pensa um pouco sobre isso. Como sempre, como eu escrevi no roteiro, tem muita coisa que eu mencionei no roteiro que eu acabei não falando aqui na hora. Por exemplo, lembrando agora, né, citação rápida sobre a Arlequina. A Arlequina me lembrou muito de pessoas que pensam conhecer as outras, que pensam conhecer certas situações, mas na verdade não conhecem, mas agem como se conhecessem, né? Então, tipo, a Arlequina, que veio de um lugar nobre, que veio de uma família rica, tentando se aproximar de alguém, como o Coringa, não porque de fato conhece aquela realidade, conhece como aquela pessoa realmente é, mas porque tem alguma fantasia de delírio, né, de delírio na parada, e quer fazer essa pessoa se encaixar naquela fantasia, né? Algo do tipo, não é nem sobre a pessoa ou sobre uma causa importante, é mais sobre o egoísmo da pessoa, né? E por aí em diante. Mas enfim, espero que você tenha tirado alguma coisa de tudo aquilo que eu falei aqui nesse vídeo, pra tentar ilustrar que esse filme não é tão ruim assim. Eu acho particularmente, né, com exceções, por exemplo, comédia, né, que o filme ele é ruim quando você não pensa nada, quando você não sente nada, entende? Quando realmente, quando um filme que se propõe a ser sério, ele não consegue retirar nada sério ali da parada, sabe? Não consegue fazer você pensar com profundidade nem nada. E às vezes é importante a gente se desvencilhar de algumas expectativas que nós temos com algumas histórias, para que a gente possa embarcar no que aquela história está propondo e não no que a gente gostaria que a história propusesse para nós. E o que a gente tá falando aqui sobre expectativas e realidade, o que esperar, o que não esperar e por aí em diante, né? Eu acho que o Coringa ele é um bom filme sim, né? Ele não deixa de ter seus erros. Eu acho que o primeiro ele é muito melhor, principalmente falando aqui nas falhas que eu apontei sobre técnica, né? Sobre a tecnicidade da coisa. Mas eu não acho que ele é um filme ruim, não. É mais uma questão de você entender de que ele agora, ele tá assumindo o lado oposto. Ele tá pegando as críticas ou as idolatrias e falando, vamos botar isso em confronto com o Arthur. Vamos trazer a realidade pra ele. A gente viu ele prevalecendo na fantasia do primeiro filme. Agora vamos ver a realidade prevalecendo contra esse tipo de idolatria e fantasia. Enfim, né, eu espero que você tenha tirado algum proveito. Se eu ajudei, que bom. Se eu não ajudei, tentei ajudar. Então, Coringa Delírio 2, na minha opinião, está mais do que recomendado. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Eu te vejo no próximo vídeo, no próximo filme da DC. Vamos ver. Grande abraço.